Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai começar agora um novo conteúdo. A gente vai começar a parte de grupos dos seres vivos, tá? O primeiro grupo que a gente vai trabalhar vai ser o grupo das bactérias, antigamente classificado como reino Monera, beleza? Hoje em dia existe digamos, uma reorganização em relação a isso. A gente não tem mais um reino Monera no contexto da filogenia. A gente vai falar isso mais para frente ainda nessa aula. Beleza? Então vamos começar com características gerais, tá? As bactérias são organismos unicelulares, são organismos procarióticos, ou seja, procariontes, não possuem uma membrana nuclear, tá? Não possuem carioteca. São organismos microscópicos, solitários ou coloniais, ou seja, eles podem viver em termos de células separadas ou células que se agregam formando colônias, beleza? Podem apresentar flagelos ou não apresentar estruturas locomotoras. Podem causar doenças, ou seja, podem ser patogênicos, podem auxiliar no bom funcionamento do nosso organismo, trazendo benefício, ou podem ser neutros em relação a nós, seres humanos. No caso daqueles que trazem benefícios, a gente comumente chama de probiótico, tá? Como algumas bactérias que a gente consome logo após a gente ter problemas intestinais, como diarreia, disenteria e assim vai. Beleza? Classificação. Eu posso classificar as bactérias em relação à forma do corpo, ao padrão corporal. Beleza? Elas podem ser classificadas como cocos quando elas apresentam uma forma esférica, tá? Ou esferoides, tá? Elas podem também formar cadeias ou pares. Na verdade, podem formar agregados de 4, de 8 e como se fossem correntes também e assim por diante, tá? Alguns exemplos são pneumococcus, que ocasiona pneumonia, meningococcus, que ocasiona meningite, e gonococcus, que ocasiona gonorreia. Então, repare que sempre coccus associado a um outro termozinho descreve para a gente, basicamente, a forma do corpo da bactéria e qual vai ser aquela doença associada àquele tipo de bactéria. Beleza? Nicolas, como é que diferencia, por exemplo, um pneumococcus de um meningococcus de um gonococcus? Você não precisa saber disso. Mas aí quando a gente fala de um microbiologista, uma pessoa especializada nisso, ela consegue analisar por meio de corante ou até mesmo análise genética, depende do tipo de determinação que ele precisa. É só para saber um exame clínico, ou estou analisando padrões de genes pertencentes a essas espécies. Aí existem formas diversas, beleza? A outra forma do corpo, a gente falou de cocos, que é esférica. Bacilos, que é uma forma de bastonete, é uma forma alongada, tipo um bastão mesmo, tá? A gente tem como exemplo o bacilo tetânico, que ocasiona o tétano, tá? Tem o bacilo de Koch, que ocasiona a tuberculose, bacilo de Hansen, que ocasiona a hanseníase, tá? Que é popularmente conhecido como lepra. Além disso, existe a forma, o padrão de corpo, na forma de espirais, tá? Formas espiraladas, que a gente chama de espirilos. Em algumas outras formas também são chamadas de espiroquetas, beleza? Podendo apresentar flagelo ou não, tá? Aí a gente tem o Treponema pallidum, é um exemplo de espirilo, tá? É o espirilo da sífilis. E tem a Leptospira, que é a espiroqueta que ocasiona a leptospirose, beleza? E por último, os vibriões, tá? Estou falando dos principais, existem outras formas, tá? Por último, os vibriões, que são aqueles que vão ter uma forma como se fosse de vírgula mesmo, ou até mesmo de um bastão curvo. Talvez até em alguns casos eu faça uma comparação com o bumerangue, tá? Em um exemplo, a gente tem o vibrião da cólera, que ocasiona, obviamente, a cólera. Aí aqui eu tenho as imagens, ó. Vocês conseguem observar que esses dois primeiros aqui, eu tenho o coccus, que é só uma esfera normalzinha, e eu tenho o diplococcus.
Diplococcus mostra para mim o quê? Que eu tenho duas esferas associadas, já formando colônias. Aqui embaixo eu tenho a sarcina. Sarcinas são quando eu tenho 8 esferas associadas. Nicolas, mas de Diplococos já vai pular para sarcina? Não. Você vai ter Triplococos, aí quando você tem com 4, você chama de tétrade. Tá? E aí depois pula para a sarcina. E assim vai. Por exemplo, se você olhar esse daqui, ó, que parece como se fosse um cordão de pérola, né? Uma esfera associada a outra, aí chama de Streptococcus. Já esse outro que forma coisas similares a cachos de uvas, a gente chama de Staphylococcus. Beleza? Aí tem o bacilo aqui, que é uma forma de bastão mesmo, e o bacilo pode formar outras formas tipo Streptobacillus, que eu vou ter tipo como se fosse um cordão de bacilos ligados um ao outro, tá? Você repara aqui o espirilo e repara aqui embaixo a espiroqueta, tá? Com formas onduladas a espiraladas, tá? Aqui em cima do Staphylococcus a gente tem o vibrião e basicamente são esses os formatos que a gente tem que saber, beleza? Próxima coisa que a gente tem que saber a respeito de bactérias, a sua nutrição. Elas podem ser autótrofas ou autotrófica, tá? E elas podem ser heterótrofas ou heterotróficas. Qual que vai ser a diferença? Você sabe que aquelas que são autotróficas, elas sintetizam o próprio alimento, beleza? Só que a grande questão é, existem bactérias que conseguem realizar a fotossíntese, que elas obtêm energia a partir da luz solar para conseguir produzir o próprio alimento, e aquelas que vão ser quimiosintetizantes, ou seja, vão realizar a quimiossíntese, que aí, ao invés de realizar esse processo de produção do próprio alimento por meio da energia solar, utilizam a energia de reações químicas do meio, reações chamadas de redox, que vocês vão ver em química, que são reações de oxirredução. Beleza? Na fotossíntese é algo que a gente vai ver mais detalhado quando estiver trabalhando isso na frente de botânica, mas basicamente é um processo semelhante ao realizado pelas plantas, em que em que você tem um doador de hidrogênio e um subproduto. Basicamente, o doador de hidrogênio vai ser a água, no caso da fotossíntese. Tá? E o subproduto que é formado é o oxigênio, no caso também da fotossíntese. Neste caso que vocês estão observando aqui, ó, o doador de hidrogênio ele vai mudar e o subproduto vai mudar. Porque eu estou falando, por exemplo, de fotossíntese bacteriana. Tá? Vamos lá, deixa eu tentar retomar esse ponto que pode ter ficado confuso. Na fotossíntese de plantas, meu doador de hidrogênio é a água. Beleza? Então, o hidrogênio que vai participar do processo é o hidrogênio que é proveniente da quebra da molécula de água. Beleza? E o subproduto formado é aquilo que vai restar da quebra da molécula de água, que no caso é o oxigênio. Beleza? Isso funciona para plantas, para algas, funciona para organismos fotossintetizantes que não são as bactérias. Tá? As bactérias elas vão ter um doador de hidrogênio diferente da água. No caso, vai ser um ácido sulfúrico. Perdão, eu não sei se é o termo correto para H2S, tá? Ou ácido sulfídrico. Eu não sou bom nesse quesito da química. Mas é esse H2S, beleza? Esses hidrogênios do H2S vão ser doados, enquanto que esse S vai sobrar, esse enxofre vai sobrar. Então, repara aqui na nossa formulazinha. Eu tenho 6 de gás carbônico, mais 12 desse H2S. Tá? Tem a participação da luz aqui. Vai produzir carboidrato aqui, uma glicose no caso, mais 6 moléculas de água, mais 12 átomos de enxofre. Beleza? Então, repara que o doador de hidrogênio é quem entra como reagente aqui, beleza? E o subproduto é quem sai aqui como um produto que não é o principal, por isso que eu chamo de subproduto. O produto principal dessa reação, obviamente, é o alimento, tá? Ou um composto orgânico outro qualquer.
E aí a gente tem a quimiossíntese, tá? Esse processo, como eu falei, não utiliza energia luminosa como na fotossíntese, mas vai depender ainda do oxigênio, tá? Ela vai utilizar aquelas energias provenientes das reações de oxidação de compostos, tá? Normalmente compostos inorgânicos já presentes no ambiente, tá? Como metânio ou amônia, beleza? Para que o organismo, para que a bactéria consiga produzir os seus compostos orgânicos. Aqui a gente tem duas etapas, basicamente. Você está vendo aqui duas de amônia, mais três de oxigênio, formando aqui o nitrito. Tá? Esse NO2- é o nitrito, mais duas moléculas de água, mais a energia. Agora, essa energia associada ao gás carbônico e à água vai formar para a gente o composto orgânico, tá? Que aqui está representado como uma glicose. Então, são duas etapas básicas. A primeira etapa vai ser essa oxidação de compostos mais simples para a produção de energia. E o segundo vai ser a utilização dessa energia para a produção do alimento ou do composto orgânico necessário para aquele organismo. Beleza? Ainda em relação à nutrição, aquelas que são heterótrofas, elas vão ou se alimentar de uma matéria orgânica sintetizada por qualquer outro organismo, tá? No caso, realizando uma fermentação, por exemplo, eu tenho bactérias fermentadoras, como é o caso dos lactobacilos que a gente encontra nesses leites fermentados, tá? Mas você tem aquelas também que vão parasitar um outro ser vivo, tá? Para obter essa matéria orgânica, tá? No caso aí, qualquer bactéria que gere uma doença na gente é uma bactéria parasita, tá? E existem aquelas também que vão decompor a matéria do ambiente, aquela matéria que elas não vão nem fermentar aquele negócio e também não vão parasitar, porque é uma matéria, é um resto de matéria. É como se ela estivesse alimentando de restos orgânicos, tá? Essas são chamadas de saprobiontes, beleza? Que vão atuar na ciclagem da matéria, reciclando a matéria orgânica e transformando essa matéria orgânica em matéria inorgânica, beleza? Existem várias outras associações que a gente vai ver, que na verdade vocês vão ver em ecologia, tá? Que aí existe, por exemplo, associações simbióticas, comensais, mutualísticas, protocooperativas entre bactérias e outros seres vivos, tá? Mas as principais que vocês têm que saber são essas três aqui, tá? Agora, respiração, elas podem ser aeróbicas, ou seja, dependem do oxigênio para sobreviver, para respirar, ou anaeróbicas, tá? Nesse caso, existem aquelas que são anaeróbicas restritas, ou seja, elas são anaeróbicas obrigatórias, porque elas somente conseguem sobreviver na ausência do oxigênio. Perdão, tá? A aeróbica restrita somente sobrevive na presença de oxigênio. A anaeróbica restrita ou obrigatória somente sobrevive na ausência do oxigênio, como é o caso do Clostridium tetani, que é o agente etiológico do tétano, bactéria que causa tétano. Já a anaeróbica facultativa, ou seja, ela é anaeróbica em determinada situação onde não existe oxigênio, mas na presença do oxigênio ela realiza a respiração aeróbica, tá? Como é o caso da Escherichia coli, tá? Que a gente encontra ela vivendo no nosso intestino. Como no nosso intestino não existe oxigênio, ela vai realizar uma fermentação por meio de uma respiração anaeróbica. Já quando, por exemplo, você evacua e essa bactéria sai junto às suas fezes, está em contato com a atmosfera e tem oxigênio na atmosfera, ela vai realizar uma respiração aeróbica, beleza? Consumindo oxigênio. Nicolas, nesse caso que a bactéria é anaeróbica facultativa, ela opta por respirar na ausência e na presença de oxigênio? Sim. Qual que vai ser a principal opção dela? Na presença de oxigênio. Por quê? Porque o processo é muito mais eficiente na produção de energia, tá? Gera mais energia do que numa respiração anaeróbica. Beleza? Com relação à estrutura das bactérias, elas não vão possuir organelas membranares no seu citoplasma, tá? Não tem complexo de Golgi, não tem mitocôndria, não tem retículo, não tem nada de organela membranar, tá? Não possui carioteca, como eu já havia falado, é um procarioto, tá? Então, o seu núcleo
perdão, ela não vai ter um núcleo verdadeiro, mas ela vai ter uma organização nuclear, que a gente chama de nucleóide. Esse seu nucleóide é uma organização do DNA, e esse DNA ele vai estar no próprio citoplasma, tá? Elas apresentam uma estrutura chamada de mesossomo. Esse mesossomo são como se fossem vaginações, como se fossem dobras da membrana plasmática que vai desgrudando da parede celular bacteriana. Beleza? Alguns autores propõem que esse mesossomo está associado à divisão celular, no caso de uma cissiparidade, que é uma reprodução assexuada, tá, das bactérias, ou até mesmo alguns autores associam à respiração celular. Eles dizem que as bactérias nessas regiões do mesossomo têm enzimas específicas relacionadas a essa respiração celular, uma respiração aeróbica. Tá? E existe ainda um terceiro grupo de pesquisador que defende que o mesossomo é uma estrutura que não existe na bactéria enquanto ela está viva. Isso daí, quando a gente vai analisar uma bactéria no microscópio, a gente tem que corar essa bactéria. A gente joga um corante. E esse corante, junto com o fixador, acaba matando a bactéria. Tá? E a tendência, quando você fixa a bactéria, é que a membrana plasmática dela se desprenda da parede celular, formando invaginações da membrana. Aí esse terceiro grupo de pesquisadores defende que o mesossomo nem é uma estrutura verdadeira numa bactéria. Ela somente vai estar presente quando eu estou considerando a bactéria fixada, a bactéria morta. Beleza? Nicolas, numa prova, no vestibular, qual que é o mais correto? Qual que eles consideram? Se eles não te derem parâmetro nenhum para você levar em consideração esses três tipos de pesquisa que eu acabei de falar, eles vão considerar que o mesossomo está associado à respiração celular. Beleza? Perdão, gente. A parede celular ela vai ser composta por peptidioglicanos ou peptoglicanos ou peptoglicanas, tanto faz o termo. Basicamente, peptídeo vem de proteína, glicano vem de açúcar. São associações entre proteínas e açúcares, ou peptídeo, que é um aminoácido, e, por exemplo, glicose ou um outro monossacarídeo, que é um carboidrato, tá? Os plasmídios, eles são fragmentos do DNA, tá? E eles vão estar normalmente de uma forma circular ou ovalada, tá? Eles têm essas fórmulas, essas formas de esferas ou círculos. E esses fragmentos de DNA, eles não estão associados ao DNA central bacteriano. Eles vão estar pelo citoplasma também, não ligado diretamente a esse DNA central bacteriano, esse um cromossomo bacteriano. Normalmente as bactérias possuem um cromossomo. E ele vai ter função de resistência, principalmente resistência a antibióticos. É porque as bactérias conseguem trocar os seus plasmídios. E na medida que elas vão fazendo isso, elas vão trocando genes. Ou seja, elas vão aumentando a variabilidade genética. Tá? Então, se uma bactéria tem resistência a um determinado antibiótico, por exemplo, a amoxicilina, e ela passa o seu plasmídio com esse gene para outra bactéria, essa outra bactéria que recebeu o plasmídio agora também vai apresentar o gene para resistência da amoxicilina. Beleza? Podem apresentar fímbrias ou pili. Esse fímbrias e pili é a mesma coisa, tá? São dois nomes diferentes para a mesma estrutura, que nada mais são do que projeções como se fossem pelos, como se fossem cílios, tá? Não são cílios, tá? É como se fossem. Podem apresentar cápsula, tá? Composta por polissacarídeos ou polipeptídeos. O que isso quer dizer? A cápsula é um envoltório externo, mais externo que a própria parede bacteriana. Tá? Ela pode ter uma composição basicamente de proteína ou ela pode ter uma composição basicamente de carboidrato. Tá? Polissacarídeo, carboidrato, polipeptídeo, proteína. Beleza? E aqui a gente tem uma imagem de como é que funciona isso, como é que seria essa estrutura, essa organização. Aqui, ó, à direita aqui, fímbrias, e apontando para como se fossem cílios mesmo, como se fossem pelos, tá? Aqui, plasmídio. Você repara que aqui ele esquematizou com 1, 2, 3, 4 plasmídios, beleza? Aqui você tem nessa região aqui o DNA, tá? E esse DNA vai se apresentar numa organização chamada de nucleóide. Lembrando, não existe uma delimitação desse nucleóide, por isso que ele não é um núcleo verdadeiro, ele é um nucleóide.
Existe aqui ó, um flagelo, nem todas elas vão ter, mas algumas têm flagelo. E essas estruturinhas que vocês estão vendo aqui ó, são esquemas de enzimas associadas à membrana plasmática, tá? E essas enzimas, proteínas, estão associadas à respiração celular, beleza? Aqui, esses pontinhos no citoplasma representam os ribossomos, a parte amarela representa o citoplasma, essa invaginação, essa dobra da membrana plasmática é o mesossomo. Aqui, ó, essa parte mais laranja é a membrana plasmática, essa parte em azul é a parede celular, essa parte aqui, uma cor, não sei se é rosa, vermelho, é a cápsula, beleza? Eu tenho uma outra imagem, é só para mostrar tipo, uma construção um pouquinho diferente, tá? Mas eu estou representando a mesma coisa. Repara que tem um recorte aqui separando camadas. Essa mais externa vai ser a cápsula, tá? De polissacarídeo ou polipeptídeo. Essa daqui, ó, intermediária, é a parede celular de... Perdão, eu sempre acho que vocês vão responder, eu vou interagir. De peptoglicanos, tá? Ou peptidioglicanos. E essa outra mais interna é a própria membrana plasmática. Essa parte em azul aqui é o citoplasma, tá? Ele mostrou aqui pra gente um plasmídio. Ele mostrou aqui um cromossomo bacteriano. As bactérias normalmente, como eu falei, só tem um cromossomo, tá? E esse cromossomo fica organizado na forma de um nucleoide, beleza? Esse pilus aqui é a mesma coisa que pile, tá? Ou fímbria, são aquelas projeções que eu já vou explicar para vocês para que serve, tá? Mas basicamente elas vão ter função de ancoragem. A célula, quando ela vai se fixar em algum lugar, ela se fixa através desse pile. E ela vai ter função também de troca de material genético. Ela forma uma estrutura de comunicação entre o citoplasma de uma bactéria com o citoplasma de outra, permitindo que o plasmídio seja passado. Beleza? Então, partiu. Reprodução bacteriana. As bactérias, galera, elas vão ter basicamente dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que é essa que a gente está vendo, que é uma bipartição, ou uma cisciparidade, ou uma divisão binária, ou cisão binária, ou fissão binária. Enfim, esses nomes todos vão funcionar como sinônimos para a gente. O que é uma reprodução assexuada? Não existe variabilidade genética. Beleza? Então, basicamente, as células geradas a partir de uma reprodução assexuada são células clones, são células idênticas, sem variabilidade genética. Então, repara, desde o momento A, aqui, existe uma duplicação do material genético, para o momento B, existe uma polarização do material genético, ou seja, cada porção de material genético está indo para um canto, e ao mesmo tempo aqui no momento C, está existindo um estrangulamento do citoplasma. Beleza? Por isso que alguns autores defendem que é a partir do mesossomo o local onde começa esse estrangulamento citoplasmático. Aqui no D já separou os citoplasmas e todas as estruturas da célula. E no E ocorre a separação da própria parede e da cápsula quando está presente. Beleza? Na reprodução, que é uma reprodução sexuada, tá? A gente descreve como reprodução sexuada. Por quê? Porque existe variabilidade genética. Por isso que ela é caracterizada dessa maneira. Perdão, gente. O que eu estou querendo dizer? Como o material genético bacteriano foi recombinado, ou seja, ele ganhou novos genes que não eram comuns a ele, eu digo que existiu uma reprodução sexuada. E reprodução sexuada não vai ser sempre aquela que existe produção de gameta, tá? Se eu tenho produção de gameta, ela é sexuada, mas nem toda sexuada tem produção de gameta, tá? Então, qual é basicamente o critério para definir ou diferenciar? Não tem variabilidade genética assexuada, tem variabilidade genética sexuada. Beleza? Existem basicamente três tipos, tá? O primeiro é chamado de conjugação, que consiste basicamente na passagem de material genético de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, tá? Isso por meio de uma ponte citoplasmática. Então, lembra do pile que eu estava falando para vocês? Que eu disse que eu ia comentar mais para frente? Então, o pile ou a fímbria é justamente a estrutura que vai conectar uma bactéria a outra e vai permitir
o estabelecimento de algo chamado de ponte citoplasmática. O que vem a ser a ponte citoplasmática? Nada mais do que a comunicação do citoplasma de uma bactéria com o citoplasma de outra bactéria. Beleza? Reparem em azul aqui, ele fez um esquema do plasmídio bacteriano e aqui em azul o DNA bacteriano normal. Repara que essa bactéria que ele chamou de fêmea, célula fêmea, ela não tem plasmídio, enquanto que essa bactéria que ele chamou de célula macho, ela tem plasmídio. Gente, eu usei esse esquema com macho e fêmea para mostrar para vocês que pode aparecer desse jeito, mas eu peço, por favor, que vocês atribuam os termos doadora e receptora, para que não haja confusão. Não existe diferenciação sexual em bactérias, beleza? Então, por que ele chamou de macho? Porque o plasmídio parte dela. E por que chamou de fêmea? Porque ela recebe o plasmídio. Basicamente, no meio natural, o macho vai doar uma célula reprodutiva para a fêmea, tá? E a gestação vai ocorrer na fêmea. Basicamente, é uma regra da natureza isso. Por isso que foi convencionalmente chamado de bactéria macho e bactéria fêmea. Mas priorizem por doadora e receptora, tá? Repare aqui então, ó, por meio dessa ponte citoplasmática, isso em vermelho que é o plasmídio está migrando para cá e essa cópia do plasmídio foi migrada para cá. Depois existe a separação da ponte citoplasmática e as bactérias vão tocar a vida normalmente, cada uma separada da outra. Nicolas, o que vai ter em cada plasmídio? Vai ser diferente para cada bactéria, mas normalmente vão ser genes de importância. Genes de interesse. Esses genes de importância ou de interesse são genes associados à defesa das bactérias contra os principais problemas, como ação viral, tem vírus que vai infectar a bactéria e vai usar a bactéria para se reproduzir, igual faz com a gente. Então, bactérias sofrem a ação de vírus, infecções de vírus, então vão ter genes de resistência contra essa infecção de vírus, ação de antibiótico, ação bactericida de qualquer coisa. Qualquer gene associado à resistência a essas coisas, ele normalmente fica contido no plasmídio. Por quê? Porque é de fácil disseminação. Elas conseguem facilmente passar isso uma para as outras. Beleza? Próxima reprodução sexuada que a gente tem é a transformação. Basicamente consiste na entrada de fragmentos de DNA externos, tá? DNA exógenos, tá? Dentro dessa bactéria. O que seria um DNA externo ou exógeno? É aquele DNA que está no meio, tá? Um DNA qualquer. Imagina que eu seja uma bactéria e eu morri e comecei a ser fragmentada no meio. Meu DNA vai ficar livre ali no meio. Veio uma outra bactéria e captura esse DNA para ela. Esse, que era o meu DNA e eu já morri, e ele está livre no meio, é chamado de DNA exógeno, tá? Ou externo àquela bactéria. Beleza? Quando ela absorve aquele DNA e ela incorpora aquele fragmento de DNA ao DNA dela, ela vai gerar uma variabilidade genética. Ela vai gerar uma recombinação do próprio material genético dela. Então, ela transformou o seu material genético de um jeito para outro jeito. Aí existe uma parada importantíssima. Isso daí, em termos de reprodução bacteriana, cai pra caramba, tá? Que é o experimento de Griffith. Tá? Frederick Griffith foi um cara que desenvolveu, basicamente ele descobriu esse tipo de reprodução. O que ele fez? Ele produziu um experimento que consiste no seguinte: ele pegou um tipo de bactéria, por exemplo, uma bactéria causadora da pneumonia, por exemplo, um pneumococo, e ele pegou uma cepa lisa. O que seria uma cepa lisa? Era uma cepa que não tinha perdão, era uma cepa lisa, era uma cepa que tinha cápsula. Ela tinha aquela envoltório mais externo. Lembra lá? Membrana plasmática, parede celular e mais externa a cápsula. Essa cepa lisa aqui, que ele chamou de virulenta, o que é virulenta? Ah, é porque é vírus? Não, não tem nada a ver. É porque é venenosa. O termo vírus é oriundo de veneno. Ele surgiu como a partir do termo veneno. Então, bactéria virulenta é bactéria que gera problemas à sua saúde, gera danos à sua saúde. Então, quando eu chamo de virulência, eu estou falando de problemas de saúde. Tá? Então, uma doença que tem maior potencial virulento é uma doença que vai gerar mais prejuízo à sua saúde. Então, essa cepa lisa é uma cepa virulenta, ou seja, ela é uma
cepa que vai gerar prejuízo à sua saúde. E ela é uma cepa que, repara que você tem externo a esse pontinho vermelho uma, uma coisa circundando ali. Essa coisa circundando está representando justamente essa cápsula, tá? Que ele fez? Ele pegou essa, por exemplo, pneumococcus, que é a bactéria que ocasiona a pneumonia, que tem o seu envoltório, e aplicou isso em um ratinho, um camundongo. E esse camundongo morreu. Depois ele fez o seguinte: pegou uma cepa rugosa não virulenta. Essa cepa rugosa não virulenta, basicamente, é uma cepa que não tem cápsula, não tem aquele envoltório externo à parede celular. E quando ele injetou no ratinho, no camundongo, esse ratinho sobreviveu. Beleza? Aí ele falou: que doideira. Então, se ela tem essa cápsula, ela tem um potencial de virulência. Então ela tem potencial de matar. Se ela não tem a cápsula, ela não tem potencial de virulência, ela não consegue matar. Beleza. Aí ele pegou essa cepa de pneumococo e ferveu o meio em que ela estava. Ele esquentou até matar. Beleza? Basicamente ele esterilizou, tá? Aí quando ele fez isso, ele aplicou essa cepa lisa, aqui ó, que era virulenta, mas que estava morta porque ele ferveu, porque ele esquentou e matou por meio do calor. Desnaturou aquelas proteínas e enzimas dessa cepa, né? E aplicou no camundongo, no ratinho. E esse ratinho sobreviveu. Falou: cara, que doideira. O que acontece se eu misturar? E ele fez isso. Pegou a cepa lisa, morta, tá? Que ele matou pelo calor, e pegou a cepa rugosa, que não é virulenta, mas viva, tá? Então, quando ele misturou essas duas cepas e ele injetou no ratinho, no camundongo, o ratinho morreu. E aí ele pôde concluir o seguinte: existia material genético, fragmento de DNA da cepa rugosa, que não era virulenta, no mesmo meio em que existia material genético, DNA, da cepa lisa, que era virulenta, tá? Que ocasionava doença. Esse DNA estava livre no meio. E existia a cepa rugosa, que era a cepa não virulenta, a cepa que não ocasionava doença. Essa cepa rugosa, que não ocasionava doença, conseguiu capturar esse DNA, esse provavelmente plasmídio, da cepa virulenta, que é a cepa lisa, e incorporou ao seu material genético. E aí ele sofreu uma transformação. Aquelas bactérias da cepa rugosa que não tinham a cápsula e não conseguiam ocasionar doença, agora, depois de absorver um DNA de uma cepa lisa que estava morta no meio, tá? Ela assimilou a característica da cepa lisa, que era produzir esse envoltório, que é a cápsula, e conseguir infectar e gerar doença. Tá? Então, esse experimento de Griffith ficou famosíssimo porque ele conseguiu descrever, a partir do experimento dele, essa reprodução por transformação. Beleza? Quais são os critérios básicos? Basicamente, existir DNA exógeno próximo da bactéria que está no DNA exógeno, no ambiente onde essa bactéria está. Beleza? E o último aí seria a transdução ou transducção, que basicamente consiste na entrada do fragmento de DNA exógeno por meio de um vírus. Então você tem um vírus, que é um vírus transdutor, que ele vai infectar uma bactéria, tá? E o seu material genético vai se ligar ao material genético dessa bactéria. E ele vai fazer cópias de si mesmo. Tá? Junto das cópias de si mesmo, vai parte do material genético da bactéria associado ao material genético do vírus. Tá? Igual a gente está vendo aqui. Ó. Aí, esse novo material genético do vírus, que tem parte do material genético da bactéria, ele vai infectar uma nova bactéria. E essa nova bactéria recebedora vai incorporar o material genético desse vírus, em que ela pode continuar produzindo cópias de novos vírus. A bactéria morre quando ela faz isso, tá? O vírus infecta a bactéria, o material genético dele se associa ao material genético bacteriano e ele controla o metabolismo bacteriano e produz novas cópias dele mesmo, tá?
Aí a gente chama de ciclo lítico, tá? E existe o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico é o ciclo em que o DNA bacteriano fica incorporado ao próprio, perdão, o DNA viral fica incorporado ao próprio DNA bacteriano, tá? E não existe a morte da célula bacteriana. Enfim, eu vou falar de vírus depois, em outro momento. Mas existem dois ciclos diferentes, lítico e lisogênico. A bactéria morre porque ela estava produzindo cópias do material genético viral, das estruturas virais, tá? E a outra ela não morre e o material genético do vírus fica incorporado a ela. Então, se existiu alteração no material genético, existiu variabilidade genética. Por isso, reprodução sexuada. Beleza, galera? Vou fechar aqui falando de esporos e vou terminar a aula por aqui. Tem mais algumas coisas que a gente tem que falar aí, mas aí isso vai requerer mais tempo, inclusive bacteriose e assim por diante. Aí eu vou dividir em dois vídeos, beleza? Os esporos. Basicamente, algumas bactérias desenvolveram uma adaptação ambiente e a determinados períodos que sejam adversos à sua sobrevivência, ou seja, não favoreçam a sobrevivência da bactéria. Tá? Nessas condições, elas produzem esporos, que basicamente são estruturas de defesa, para que ela consiga passar por aquele período de desfavorável ou sobreviver naquele ambiente que é um ambiente também desfavorável. Tá? Não são todas as bactérias que fazem isso, tá? Aquelas que fazem isso são mais difíceis da gente combater, da gente matar, mesmo com, por exemplo, sabão, álcool em gel e coisas do tipo. Quando são submetidas a essas condições quando elas depois de serem submetidas a condições desfavoráveis, que elas formaram os esporos, quando as condições agora estão favoráveis, o que elas vão fazer? Elas vão retomar a sua atividade normal. Tá? Tanto atividade metabólica como atividade sexual. Sexual que eu digo de reprodução, bipartição ou reprodução sexuada. Beleza? Nicolas, mas quais são os critérios que vão garantir que a bactéria faça isso ou não faça isso? Vai depender. Uma bactéria anaeróbica restrita vai formar um esporo de defesa quando estiver na presença de oxigênio, que é o caso, por exemplo, da Clostridium tetani. Ou quando o pH do ambiente não estiver favorecendo, ou o teor de salinidade do ambiente, ou falta de água, enfim, qualquer fator que ela veja como um fator adverso que vai dificultar a sua sobrevivência. Beleza? E aqui eu tenho uma imagem representativa disso, tá? Aqui no exemplo é Bacillus subtilis, tá? Não precisa saber especificamente esse nome, nem especificamente nada a respeito disso, tá? Mas basicamente, olha só, o que você tem que ter é uma noção. Repara que existe uma certa invaginação aqui de parte do material genético. Esse material genético estava aqui, ele como se duplicasse, e essa parte do material genético é restrita aqui, ó. E essa outra parte do material genético que estava no citoplasma, ela vai se degradando. E existe, além da própria membrana plasmática aqui, a produção de uma parede, tá? Que vai ser tipo uma parede celular mesmo, e um envoltório, que vai ser esse envoltório que a gente chama de cápsula. E aí já está pronto esse esporo, que esse esporo vai ser liberado agora e ele vai gerar uma condição, uma possibilidade a mais de sobrevivência dessa bactéria, mesmo em condições não favoráveis do ambiente. Beleza? Nossa próxima coisa que a gente iria falar é a coloração de Gram. Tá? Essa coloração de Gram eu vou falar agora para vocês, porque vai diferenciar para a gente o que a gente chama de bactérias Gram positivas de Gram negativas. Tá? Isso daí é o nosso pontozinho fechando esse nosso vídeo, essa nossa aula. E depois aí com bacterioses, com relações filogenéticas das bactérias, a gente continua no próximo vídeo, tá? Basicamente, o que o Hans Gram, que foi o cara que desenvolveu o método Gram, ou a coloração de Gram, o que ele fez? Ele pegou e usou um corante, que é um corante púrpura, um corante violeta, que é chamado de cristal violeta. Ele usou esse corante para corar as bactérias e enxergá-las no microscópio. Beleza? Foi lá, aplicou esse corante nelas, show de bola. Num segundo momento, ele vai aplicar o que a gente chama de iodeto de potássio, ou Lugol, tá? Que basicamente é um fixador para fixar
o corante bem nas bactérias. E depois, dessa maneira, olha só, peguei uma placa de Petri onde tinham bactérias, ou peguei uma lâmina onde tinham bactérias, pinguei o meu corante púrpura, que é cristal violeta. Aí eu aplico o meu fixador, que é o Lugol ou iodeto de potássio, tá? Fixou, só que aí o meu contraste, o meu corante, ele está muito forte, tá? E eu preciso limpar essa minha lâmina, tá? Eu tenho que deixar essa minha lâmina só com corante forte na própria bactéria. Ao redor da bactéria não pode estar. Eu tenho que fazer esse contraste, essa diferença de corante onde tem que estar corado e não corante onde não tem que estar corado. Aí eu aplico algo para lavar. É um solvente. Esse solvente gera uma descoloração daquelas bactérias que não possuem uma parede celular formada por uma camada extensa, uma camada grossa e espessa de peptoglicanos, tá? De novo, o solvente orgânico faz o quê? Ele vai lavar aquela lâmina, tá? Ele vai tirar o excesso do corante, mas ele acaba lavando também o quê? No caso dessas bactérias, as bactérias gram-positivas, elas permanecem coradas, que são essas bolinhas aqui. No caso dessas no formato de bastão aqui, esses bastonetes, bolinha lembrando o cocos e o bastonete é bacilo. Essas de bacilo foram descoradas, tá? Essas que foram descoradas agora recebem um novo corante, que é a safranina, tá? Essa safranina a gente chama até de contracorante, porque é um novo corante que vai dar uma cor diferente do corante inicial. Um vai ficar roxo azulado, o outro vai ficar meio rosa avermelhado. Beleza? Então, qual que é a grande diferença? A gram-positiva é aquela que recebeu o primeiro corante e manteve essa cor do primeiro corante até o final do experimento. Tá? Já aquela que é a gram-negativa, ela foi corada inicialmente com o corante inicial, que é esse púrpura, perdeu essa coloração quando foi lavado com solvente orgânico, no caso um álcool, e depois recebeu um contracorante, tá? Ou um contraste. Essa que eu chamo de gram-positiva, ela permanece corada porque a parede celular dela é uma parede celular muito espessa, muito larga, formada basicamente somente por peptoglicano. Já essa nossa gram-negativa, ela tem uma parede um pouquinho mais estreita, mais fininha, não tão espessa, de peptoglicano, e externo a esse peptoglicano existe lá a nossa cápsula. Existe lá um revestimento de proteína ou de carboidrato. Que quando eu corei inicialmente com esse corante violeta, o que foi corado é essa cápsula. Depois que eu apliquei o álcool ou o solvente orgânico, ele limpou essa cápsula. E aí ficou sem coloração nenhuma. Aí eu aplico um novo corante, tá? Um novo contracorante de cor diferente, e eu vou corar agora a parede celular dessas bactérias, beleza? Então, diferença de gram-positiva para gram-negativa. Gram-positiva, uma espessa camada de peptoglicano na parede celular, ponto. Gram-negativa, uma camada de peptoglicano mais fina, e externamente a essa camada de peptoglicano, uma cápsula, tá? De ou polissacarídeo ou polipeptídeo, beleza? E aí a gram-positiva vai manter a coloração inicial, a gram-negativa vai ter uma coloração diferenciada aplicada a ela, tá? Para contrastar contra a coloração inicial. Gram-positivo azulado, gram-negativo avermelhado. Sempre assim? Sempre assim. Beleza, galera, vou interromper por aqui para não ficar muito longo, não me estender demais, e a continuação dele vem no próximo momento. Valeu! Um grande abraço aí e bons estudos para vocês.